Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Deus, muito obrigado por mais uma manhã maravilhosa, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado porque percebemos a tua proteção sobre nossa cidade em um momento tão especial. Rogamos que o Senhor continue nos protegendo e agora falando aos nossos corações, pela instrumentalidade da tua palavra e obra do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristianismo é muito simples, a gente é que complica ele, né? Cristianismo é simples. Não tem nada complicado em cristianismo. Jesus Cristo é simples. Jesus Cristo ensinou coisas boas, coisas simples. Mas a Francis Schaeffer vai dizer, que um pensador, que nós começamos a criar tantos subtítulos né, no cristianismo, tantos subtemas, subvalores naquilo que é valor, que nós bagunçamos o cristianismo. E é verdade. Esse texto define algo muito claro para nós. Todo mundo conhece o texto é muito conhecido, é um daqueles textos que você sabe de cor. E o texto vai nos dizer que existem apenas dois tipos de pessoas. Jesus Cristo vai dizer claramente que existe o prudente e o insensato. Jesus Cristo não complica as coisas. Ele não diz assim, existe o prudente com superego, existe o prudente com problema existencial. Ele não diz isso. Ele não diz assim, existe o prudente economicamente, mas não o prudente na sua fala. Existe o prudente não economicamente falando, mas ele é prudente com aquilo que... Jesus não cria essa subdivisão. Existe o prudente e o insensato. É simples assim. Jesus Cristo, por exemplo, não diz que existem 3, 4, 5 tipos de construtores. Ele só diz que existe o construtor que é prudente e o construtor que é insensato. Na nossa sociedade, ela politicamente organizada, né, que pisa em ovos em tudo, você hoje em dia, até para dizer bom dia, você tem que tomar cuidado, porque você pode ofender alguém com um bom dia diferente. Existe gente que te ensina a entonação do bom dia. Né? Você deve chegar numa empresa, se é o primeiro dia, e dizer bom dia. Mas se você é o presidente da empresa, a empresa está passando um momento difícil, você chega e fala bom dia. Existe tudo isso. Hoje a nossa vida está cercada desses elementos. Nós percebemos aqui no texto que esses dois construtores, e quem está dizendo é Jesus Cristo, são pessoas que pensaram a mesma coisa. Dá uma olhada para você ver do versículo 24 ao 27, mantenha a sua Bíblia aberta aí. O texto vai dizer que eles tinham os mesmos sonhos, queriam construir uma casa, tanto o insensato quanto o prudente. O sonho é o mesmo, quero construir uma casa. O texto vai dizer que eles desejavam habitar na casa, que eles pensaram um projeto da casa, ambos, tanto o insensato quanto o prudente, que ambos levantaram recursos para construir e terminar a sua casa, tanto o insensato quanto o prudente. Então são pessoas que conseguiram concluir o seu trabalho, tanto o prudente quanto o insensato. Não é fantástico isso? Os dois fizeram um planejamento, executaram o seu planejamento, detalharam sua estratégia, alcançaram o seu objetivo. Tanto o prudente quanto o insensato. Jesus está dizendo isso para nós. Quer dizer que você olha para a casa do prudente e para a casa do insensato e não vê diferença alguma. Ambas casas estão ali construídas, edificadas, por pessoas que alcançaram, lograram êxito, né, no seu intento. O Dr. John Stott chama a nossa atenção para o que a tempestade vai revelar. Dr. John Stott, um comentarista, um pastor maravilhoso, foi pastor da rainha da Inglaterra, né, muitos anos. Ele escreve um comentário dele sobre o Sermão do Monte, e nesse texto ele diz, você olha para as duas casas, e a princípio imagina que as casas são de pessoas que fizeram uma coisa boa. No entanto, diz o Dr. John Stott,
A tempestade vai revelar aquilo que só a tempestade pode revelar, que é a fundação, a qualidade da fundação. Só a tempestade pode revelar. Eu ouvi uma vez uma coisa muito interessante que é assim, o erro do médico, a terra encobre. O médico erra, o sujeito morre, a terra encobre. Mas o erro do engenheiro, a água descobre. Porque quando chove, você chega numa construção nova, vaza água para todo lado. Ele disse, esse engenheiro falando para mim, né? Falou assim, é mais difícil ser engenheiro, viu, pastor? Porque quando chove, a água revela todos os nossos erros. John Stott vai dizer assim, quando a tempestade chega, é que você vai saber sobre qual fundamento aquela casa foi construída. E o Dr. John Stott, ele diz uma coisa interessantíssima. Olha o que ele diz. Da mesma maneira, os cristãos professos frequentemente se parecem. Porque você pode ter um cristão professo, genuíno, e você pode ter um cristão professo, espúrio. Palavra do Dr. John Stott. Não podemos facilmente distinguir qual é qual. Ambos parecem estar edificando vidas cristãs. Jesus não está fazendo uma comparação entre cristãos e não cristãos. Não está fazendo uma comparação entre pessoas que nunca fizeram uma profissão de fé. Pelo contrário, o que é comum aos dois edificadores espirituais é que eles ouvem as mesmas palavras. Dr. John Stott diz assim, são pessoas que estão dentro da igreja. São pessoas que estão dentro da igreja e ouviram as palavras de Jesus Cristo. A diferença é que a tempestade vai revelar aquelas pessoas que de fato praticaram a palavra de Jesus, ouviram e praticaram, e aquelas pessoas que ouviram e não praticaram. E aí você vai ver a qualidade do fundamento da vida espiritual dessas pessoas. Warren Wiersbe vai chamar a nossa atenção, um outro comentarista, dizendo que os dois caminhos aqui chamam a nossa atenção para esses dois construtores. A Bíblia inteira vai dizer, são dois caminhos, o da porta estreita, o da porta larga. Depois as duas árvores, a árvore que produz bom fruto, a árvore que produz mau fruto. Depois são duas casas, a casa edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, e a casa edificada sobre a areia, que são os valores da vida. Portanto, os comentaristas concordam que Jesus Cristo, o raciocínio de Jesus Cristo é simples. Não existe uma terceira opção, uma quarta opção, uma quinta opção. Ou você entra pelo caminho da porta larga, que caminha para a perdição, ou da porta estreita, e apertado é o caminho que conduz à salvação. Ou você é a árvore boa, que produz bons frutos, ou você é a árvore má, que produz mau fruto. Ou você é uma pessoa que fundamenta a sua vida sobre a rocha ou sobre a areia. E aí, eu, aqui, particularmente, pensei do capítulo 6, verso 24, dá uma olhada para você ver, que no fundo, esses dois aqui, dois acolá, revelam a verdade, quem são os senhores da nossa existência. Olha o capítulo 6, verso 24. Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, não existe outro. Não existe outro, não existe um terceiro senhor. Dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavras de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está dizendo. Então volta lá para o capítulo 7, verso 24 a 27. O que nos faz, então, ser pessoas diferentes e como edificar uma casa de maneira correta, ouvindo as palavras de Jesus Cristo? O segredo está no ouvir, não apenas no praticar, no ouvir, a qualidade do ouvir. E a palavra que Jesus usa aqui, no Novo Testamento, é a palavra akouo, no grego, que é a palavra ouvir. E ele vai dizer que o Espírito Santo abre o nosso ouvir. O Espírito Santo abre o nosso entendimento. E você que está aqui, você ouve de uma maneira diferente de outras pessoas, que estão ouvindo a mesma coisa. Mas é porque a ação do Espírito Santo em você é diferente. E essa ação, ela compreende em 10 aspectos que esta palavra traduz no Novo Testamento a ação de Deus em nós. A primeira característica é que essa palavra é usada para um ouvir natural. Por exemplo, lá em Apocalipse 18, 22, diz assim, que os arpistas, os músicos, os tocadores de flautas e clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de arte que jamais em ti se achará, e nunca mais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Esse é o ouvir normal.
é um ouvir coisas naturais. O Espírito Santo trabalha em nós e nos dá a capacidade de ouvir coisas e de perceber que essas coisas são coisas normais, são coisas naturais. Você não fica passando na peneira tudo o que escuta, porque tem coisa que você só escuta. A buzina de um carro, por exemplo, toca, você não faz uma análise espiritual da buzina de um carro. O carro buzinou, você diz, esse carro é do demônio. Né? É um ouvir natural. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz em nós, ele nos dá a capacidade de ouvir música. Existe essa palavra é usada também para a habilidade de ouvir e de se alegrar pelo fato de que você não está surdo. E você glorifica a Deus porque Deus te deu essa capacidade de ouvir. Perceberam a diferença? Um é um ouvir despretensioso. O outro já é usado essa palavra em alguns textos da Bíblia para o ouvir com gratidão. Eu ouço e agradeço a Deus pela capacidade que eu tenho de ouvir. Graças a Deus por isso. A terceira coisa que o Espírito Santo faz em nós é que ele nos capacita a receber as boas novas. É um ouvir mais detalhado. É um ouvir em que você ouve aquilo que Deus quer dizer a você e diz assim, isto é uma mensagem que vai mudar a minha vida. E você passa a prestar atenção nela. Isso é algo que só o Espírito Santo pode fazer, de maneira profunda no coração do cristão. Ele ouve e diz assim, eu preciso atentar para cada detalhe dessa palavra. Essa palavra é usada em Mateus capítulo 18, verso 15, quando diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, é a mesma palavra, acuo, ganhaste a teu irmão. Ou seja, se ele prestar atenção, entender nas entrelinhas, se o Espírito Santo conseguir tocar o coração dele, revelar a essa pessoa toda a intenção da nossa conversa, você vai ganhar o irmão. Aí o texto vai dizer, mas se ele não ouvir, ou seja, se ele fechar tudo isso para a ação de Deus no seu coração, a obra de Deus, então considera-o como gentio, chama a igreja, e se ele vai continuar não ouvindo, aí você deixa embora, porque não tem outra saída. Mateus capítulo 17, verso 5, vai dizer que essa palavra é usada para ouvir com uma atenção de quem concorda com o que está ouvindo. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, é a mesma palavra do grego. A ele ouvi. Ouça com atenção de que esta palavra que está vindo do Senhor pode transformar a sua vida e te dar compreensão, entendimento. Essa palavra também é usada para um momento em que, na justiça da época, se decretava algo. E alguém prestava atenção e falava, ouça lá, porque agora vai ser dado, né, o veredito sobre esse fato. A pessoa sabia que aquele ouvir era um ouvir legal. Portanto, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos ensinar, e Jesus Cristo quer falar aos nossos corações, que nós precisamos resgatar a capacidade de ouvir o Espírito Santo falando aos nossos corações. E entender que grande dimensão é essa ação do Espírito Santo em nós. Porque a verdade bíblica, ela pode ser experimentada de forma concreta. Quem ouve duvidando está construindo a sua casa sobre a areia. Mas quem ouve crendo, constrói sobre a rocha. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra de qualquer pessoa, é de Deus. De Deus é porque pertence ao Senhor. Ele é o dono dela. Ele é o dono dela. Eu vi uma tese muito interessante recentemente de um palestrante chamado Simon Sinek, que é um professor. E ele falou que um dos grandes equívocos na vida das pessoas é que elas não percebem a diferença entre como fazer, por que fazer, né, e o que fazer. Ele diz que nós precisamos aprender a dividir essas três coisas, essas três perguntas na nossa vida. Ele diz que a maioria das pessoas, a grande maioria, perguntam assim, escuta, o que eu devo fazer? Então ele vai ao médico, por exemplo, e ele chega no médico, né? E aí essa ilustração do médico já é de um outro comentarista, do Simon, mas você vai ao médico e diz assim, doutor, eu quero ter mais saúde, o que eu devo fazer? E ele passa uma relação de coisas para você.
E aí você pega aquilo que você deve fazer e você faz a segunda pergunta. Como eu devo fazer isso? Como eu devo me alimentar? Como eu devo dormir? Como eu devo praticar exercício? Como emagrecer sem ir à academia e sem fazer dieta? Já pensou lançar um livro desse? Você vai ficar milionário. Como? Presta atenção, estou te dando a chave do milhão. Como emagrecer sem fazer exercício, sem ir à academia e sem fazer dieta. Escreva esse livro e eu vou ser o primeiro a comprar de você, tá certo? Então, o texto vai dizer, o Simon Sinek vai dizer o seguinte, as pessoas elas querem saber o que fazer e como fazer. Então, a grande maioria das pessoas perguntam, o que eu devo fazer? Ele fala, uma segunda categoria de pessoas vai dizer um pouco mais, como eu devo fazer? Aí o Simon Sinek fez um estudo sobre isso. Ele diz assim, o grande equívoco está no fato de que pouquíssimas pessoas chegam ao âmago da existência. Por que eu devo fazer? Por que eu devo fazer? E aí ele diz, então nós entramos nos assuntos de maneira errada. Nós entramos no assunto o que fazer, depois o segundo passo, como fazer, e depois no terceiro passo, por que fazer. Aí esse professor vai dizer, sabe quem mudou, um dos homens que mudou a história americana? Diz esse professor, o pastor Martin Luther King. Mas ele começou a ensinar as pessoas a pensar ao contrário. Por que eu devo fazer? Como eu devo fazer? E o que eu vou fazer? A direção é contrária. Ele diz, a raiz do cérebro humano trabalha com o porquê em primeiro lugar. Por quê? Porque eu quero ter uma vida saudável. Porque eu quero viver com qualidade de vida. Por isso, eu agora vou buscar essa qualidade de vida. Como? E depois, o que fazer? Deu para entender? A diferença está no âmago da pergunta. Por quê? Jesus Cristo nos deu porquê. Jesus Cristo nos deu porquê. Por que eu devo edificar a casa sobre a rocha? Por quê? Porque a rocha é Cristo. E quando eu edifico a minha casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, toda a minha existência tem qualidade, segurança, alegria e sucesso. Por isso. Porque em Cristo Jesus eu não sofro abalo algum, porque em Cristo Jesus as tempestades vêm e a minha casa não cai. Por isso. É por causa de Cristo Jesus. Então, aí sim, como edificar uma casa em Cristo Jesus e o que fazer para edificar uma casa em Cristo Jesus, aí nós começamos a andar na parte prática, mas o âmago é a razão. Por quê? Por que eu vou à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu observo os mandamentos? Por que os meus relacionamentos são importantes para mim? Por quê? Hoje nós vemos a sociedade do como, né? O que eu faço para ter relacionamento saudável? O que eu faço para me comunicar mais com pessoas? O que eu faço para alcançar mais pessoas, para influenciar mais pessoas? O texto não diz isso. E o âmago do texto é exatamente isso. Porque eu creio em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo abriu meu ouvido, porque eu comecei a entender a mensagem do Evangelho, porque Cristo tocou no meu coração, porque eu entendi que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por isso eu vou viver como um cristão e vou fazer o que um cristão faz. Essa é a diferença daqueles que realmente entenderam os dois caminhos em Cristo Jesus. Qual é o problema? Qual é a armadilha? Mateus capítulo 13. Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que essa é a grande armadilha do Evangelho que nos impede, Mateus capítulo 13, de ouvir a palavra e de construindo sobre a rocha. É a parábola do semeador. O que muitas vezes atrapalha o nosso caminho está no âmago aí do verso 22, segundo o Dr. Martin Lloyd Jones. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, capítulo 13, verso 22. Ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera.
Às vezes as pessoas entram na igreja, sentam, escutam o evangelho, mas não escutam o evangelho. Senta, ouve, mas não ouve. Né? Senta, mas a palavra não toca o seu coração. Ela está sentada e ela está pensando, que hora que esse sermão vai acabar? Será que o trânsito vai estar complicado? E a mensagem está sendo entregue. Será que eu vou conseguir sair daquele estacionamento que eu estacionei? E a palavra está sendo entregue. Será que o almoço está pronto lá em casa? Será que eu deixei o ferro elétrico ligado? E a palavra está sendo entregue. Né? Será que esse fulano vai sentar aqui na minha frente com esse chapéu desse tamanho? Eu não vou conseguir ver a pessoa que está lá na minha frente. E a palavra está sendo entregue. Será que no final o pastor vai orar pelos enfermos? E a palavra está sendo entregue. Será que vai chover hoje? E a palavra está sendo entregue. Será que eu compro o ingresso para aquele jogo que eu quero? E a palavra está sendo entregue. Ela levanta, canta, no final vai embora. E ela diz assim, eu vou à igreja, saio da igreja, entro da igreja e nada na minha vida muda. Por quê? Mateus capítulo 13, verso 22. Os cuidados desse mundo estão sufocando a sua mente. Ou às vezes, um valor tão grande que o mundo colocou no seu coração te impede de ouvir a palavra. Eu fiquei muito interessado nesse joguinho que saiu agora, nesse tal de Pokémon. Sabe por que eu fiquei mais interessado nele ontem? Eu fui pesquisar. Porque esse final de semana tinha uns 40 jovens aqui na porta da igreja com um bendito celular na mão. Aqui na porta da nossa igreja, sabe o que eu descobri ontem nas minhas pesquisas? Que a porta da igreja da Gávea é um estádio do Pokémon. 3 conflitos acontecem aqui. Quando você tem um mapa, depois você vai logo você vai entender esse jogo. Você não está entendendo ainda, mas você vai ser obrigado a entender. E as pessoas saem atrás do Pokémon. Tá certo? E eu falar isso agora, daqui a pouco, ao final do culto, vocês vão perceber. Né? Os jovens adolescentes, né, e alguns que se acham adolescentes já na casa dos 45, 55, estão andando pela rua com os seus celulares. E eu fiquei impressionado que na porta da igreja um monte de gente com celular, e eu fiquei olhando e falei, Cristiane, olha, aquilo lá é coisa do jogo. E aí ela falou, nós chamamos um especialista em tecnologia, né, que é o adolescente mais próximo. Chamei minha filha, né? E falei, o que é aquilo? Ela disse, é o jogo. E ontem, na minha pesquisa, então, com alguns que já jogam, eles me explicaram isso. Pastor, na porta da igreja é um estádio do Pokémon. Eu falei, olha que interessante, tem gente que já espiritualizou. Né? É de demônio, POC de bolso, então demônio de bolso. Pokémon, já espiritualizaram a coisa. Eu estou pensando como é que eu vou transformar esse estádio em ponto de evangelização. Já estou vendo o outro lado da questão. E é interessante. Pergunta, por que as pessoas gastam horas e horas andando na rua com o pescoço curvado fazendo isso, para jogar uma bola num bichinho? Muitos cristãos, mas não encontram tempo para ler a Bíblia, que está no mesmo celular às vezes. Não é uma boa pergunta? Você já viu os cristãos andando na rua com o celular assim? Você encontra com isso, o que ele está fazendo? Estou lendo a Bíblia, pastor, desculpa, estava distraído. Já aconteceu isso com você? Provavelmente você vai encontrar alguém falando, pastor, estou atualizando o Facebook. Tem gente no meio de velório que está no Facebook. Essa é a nossa geração, né? Essa é a nossa geração. Quer dizer, os ouvidos ouvem aquilo que os ouvidos querem ouvir. O texto vai dizer, cuidado com as coisas do mundo que podem sufocar a palavra de Deus. E a casa vai ser edificada sobre areia, e quando a tempestade vier, ela vai cair. Ninguém é contra a tecnologia, mas valores determinam prioridades primeiro. Prioridades primeiro. E prioridade é aquilo que você investe tempo. Prioridade é aquilo que você investe tempo. Portanto, Jesus Cristo vem para nos libertar, abrir o nosso ouvido, falar o nosso coração, e nos ensinar a edificar a nossa casa sobre a rocha, porque é uma bênção. Passar pelas tempestades e manter a casa em pé. É uma bênção. Descobrir que cristianismo não é complicado. É uma bênção descobrir que só tem 2 caminhos, só tem 2 árvores, só tem 2 tipos de construtores, o prudente e aquele que não é prudente. Jesus Cristo simplificou a nossa vida. Ele não criou subdepartamentos. Ele disse, ouve e pratica. É simples. Ouve e pratica. É simples. Portanto, quando nós recebemos essa palavra, o Espírito Santo toca o nosso coração, abre o nosso entendimento
e nós entendemos o porquê de tudo que está acontecendo na nossa existência, porque Deus está no controle de todas as coisas, Ele vai nos dando entendimento, aí, meu querido, a vida se torna leve, a vida se torna gostosa, a vida se torna segura, a vida se torna testemunhal. E as pessoas olham para você e dizem assim, por que você consegue viver tão feliz no meio dessa tempestade? Fala, porque minha casa está sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. A rocha não é pastor, a rocha não é denominação, a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. E é tão bom falar com Cristo. Porque não existe outra coisa. Ele diz, quem fala eu respondo. Ele é simples, né? Quem fala eu respondo. Quem me procura acha. Quem bate a porta eu abro. Jesus é muito simples. E Ele está aí, fácil acesso, orando, lendo a palavra, vivendo na comunhão dos irmãos. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu uma palavra simples, profunda. O Senhor nos ensina o caminho. E colhemos muitas bênçãos quando experimentamos isso no nosso dia a dia. E reconhecemos, ó Deus, que isso é bênção do Senhor sobre nós. E reconhecemos que a maior bênção de todas é porque o Teu Santo Espírito abriu o nosso entendimento. E nos fez ver na cruz a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, ao ressuscitar. E colocou em nosso coração a certeza de que essa vida aqui é passageira, mas que a vida contigo é eterna. E que nós temos ainda muito pela frente. Por isso, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor nos dá uma compreensão além do tempo e do espaço. O Senhor abre a nossa vida, os nossos valores para a eternidade. E o Senhor nos dá o privilégio de edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Que nunca percamos isso de vista, que os nossos valores, a nossa agenda, a nossa alegria, esteja, Senhor, sempre pautada nesse nosso relacionamento contigo. Pois oramos agradecidos por esse privilégio, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.